A PF encontrou uma lista com menção ao nome do Arthur com o Luciano Cavalcante, que era o assessor dele, era o principal assessor dele que foi demitido quando houve a operação, e outra lista com perdão, com o motorista do Luciano Cavalcante. As duas listas tinham menções a Arthur. Uma lista que foi encontrada com o Luciano Cavalcante totalizava 834 mil valores pagos entre dezembro de 22 e março de 23, e desse total, 650 mil tinham atrelados aos valores o nome Arthur. Na lista que foi encontrada com o motorista do Luciano Cavalcante, o total de pagamentos soma 265 mil reais entre abril e maio de 2023. Repetindo, essa segunda lista, que também tem o nome Arthur, foi apreendida com Wanderson de Oliveira, o motorista do Luciano Cavalcante, que era o principal assessor do Lira. Então, não tem como o Aras escapar disso e não pedir a inclusão do Arthur Lira no inquérito e o STF abrir o inquérito. Se o Aras não o fizer, é bastante possível que de ofício o Luiz Roberto Barroso faça. Quer dizer, mesmo sem ser provocado pelo Augusto Aras, ele decida incluir o Arthur Lira no inquérito. Antes de eu passar aqui a bola para vocês, para a gente continuar falando com o William, deixa eu só pedir para colocar mais uma vez o PPT com a arte do Lira, e eu vou chamar os vídeos da audiência agora, pedir para a nossa audiência, então, continuar junto com a gente, mandar vídeos para a gente, melhor conversar junto com a gente. A pergunta é, vocês estão vindo aí, então, todas as suspeitas contra Arthur Lira. O que a gente quer saber é qual suspeita pode derrubá-lo. É isso que a gente quer saber. Manda um vídeo pra gente naquele formato da horizontal, com até 15 segundos. O telefone tá aí para você, 11 94172 8439. A gente quer a tua opinião também. Qual suspeita pode derrubar Arthur Lira? Edu? Teoricamente, qualquer uma delas. Não tem uma que é mais ou menos séria. Uhum. Não tem nenhuma que é mais... Todas são seríssimas. Todas são seríssimas. E o que mais espanta, gente, é o seguinte, qual a chance de um país dar certo tendo um cara desse como primeiro-ministro? Porque na prática é isso aí. O Lira, ele tem o parlamento inteiro na mão, né? Então, eu não sei responder, Gui, qual que é mais séria para mim. Para mim, a mais séria, eu já falei, é a da Juliene. E quando eu falo aqui, só para deixar claro, quando eu falo é a versão da Juliene, eu falo isso com cuidado, com a responsabilidade até jurídica, para a gente não tomar nenhum processo, porque é isso aí, a gente chamou ela e tem uma versão. Se você me perguntar, Eduardo, o que você acha? Eu falo assim, é a versão na qual eu acredito. Eu posso estar errado, mas é a versão na qual eu acredito. Você conversando com a Juliene, você vê a pele dela tremendo, sabe? Você consegue ver na pele dela ela tremendo de emoção. A dificuldade dela conseguir puxar o ar para respirar e falar o que ela falou, que está entalado ali há quase 20 anos. Mas a gente tem que falar a versão, porque isso que é até, enfim, tudo ser apurado e etc. Então, jornalisticamente, a gente tem que falar isso. Mas para mim, se você for pensar, eu que, assim, me considero um humanista, ou seja, antes até de progressista, um humanista, eu não sei em quem que a Juliene votou. Eu não sei em quem que ela vota, não sei se ela é direita ou se é esquerda, e não me importa. Não me importa, porque o que ela sofreu, nenhum ser humano tem que sofrer. O que ela diz que sofreu, né? Nenhum ser humano tem que sofrer. Então, para mim, em termos de seriedade, aquela é mais séria. Mas talvez na justiça, a gente chamou alguns advogadas aqui, talvez na justiça não dê mais tempo, tenha, né, decaído, que você falou, não sei qual... É um termo jurídico, decadência, que é decadência, né? isso, que é como se fosse a prescrição. Então, não sei. Então, a dúvida é o seguinte, qual deles vai servir para a gente dar um fim a isso? Eu acho que talvez essa seja a melhor pergunta. Agora, Gui, primeiro, tudo anotado em caneta Bic num papel escondido no carro. Não tem como esse negócio ser coisa oficial, porque ninguém cuida de dinheiro assim, dessa maneira. Ninguém. Absolutamente ninguém. E se esse dinheiro saiu, se ali a Piauí conseguiu fazer, e a capacidade de apuração da Piauí não é igual à da Polícia Federal.
né? Não é igual do Ministério Público, etc. Se os caras conseguiram fazer isso, tem as datas todas, Gui. Tem o hotel, tem o cara que foi... O dinheiro tem que ter caído na conta do hotel. Tem que ter caído para pagar alguma coisa no hotel. Entendeu? O dinheiro... E aí tem que ter origem de tudo. Vai ser difícil. Se fizer o trabalho bem feito, eu acho que é difícil do Lira escapar dessa. Olha, o Edu, eu já vi gente tá ainda mais enrolada de escapar. Então, assim, eu tô muito cético hoje em dia com a efetividade do nosso sistema de combate à corrupção, infelizmente. Quando você vê um Eduardo Cunha andando livremente aqui em Brasília, sem nenhum tipo de constrangimento, sem ser admoestado, eu fico cético quando eu vejo o Arthur Lira tendo sido absolvido, como foi recentemente pelo STF, nesse caso do assessor com dinheiro no corpo, sendo que ele já havia sido denunciado. É uma coisa fantástica. A Raquel Dodge denunciou ele e Augusto Aras voltou atrás e desdenunciou. Esse caso da desdenúncia é uma vergonha inacreditável mesmo. É um absurdo. Então, assim, infelizmente, eu estou muito cético em relação a isso. Acho que se a investigação avançar mais ainda, isso eu tenho plena convicção de que pode acontecer. A capacidade de investigação da PF está preservada e mesmo Augusto Aras querendo proteger o Arthur Lira, ele não teria muito o que fazer ali. Se houver fatos fortes, novos, tão fortes quanto esse, novos, em relação ao Arthur, eu acho que a situação política dele vai se degradando. E aí eu acho que ele pode ter um revés político. A depender do que aparecer, pode virar uma coisa incontornável para ele. Agora, é muito ruim. Claro que não é dinheiro oficial. Essa explicação dele, que é o dinheiro que ele recebeu da Câmara, né, o salário dele ou o dinheiro advindo das fazendas dele. Ora, pelo amor de Deus, né? Dinheiro que você recebe da Câmara, você fica na conta. Dinheiro que você recebe de alguma fazenda, que é a mesma coisa, vai ficar na conta. Não vai ser transportado, não vai ser transportado ou descrito em caderninho escrito à mão, como se fosse contabilidade de... Isso aí parece, não é, eu espero, não há indício nenhum para que a gente acredite que essa seja do Arthur Lira, mas isso aí parece aquelas contabilidades de tráfico. Quando apreendem operação de tráfico de drogas, é a mesma coisa, contabilidade de tráfico, que é feita à mão, porque é um sistema paralelo de apuração de dinheiro, de contabilidade de dinheiro. Não parece ser uma coisa oficial, uma coisa feita no Caixa 1. E isso tudo as pessoas percebem. Da mesma maneira que a gente percebe, as pessoas percebem. E, sem dúvida, politicamente, a força do Arthur Lira diminui a cada denúncia dessa. Ô Gui, hoje de manhã, quando a gente estava falando sobre essas notícias, tinha uma confusão se era uma lista ou duas listas, né? Parece que ficou confuso, porque a Piauí trouxe uma lista e o Estadão trouxe outra. Eu queria que você falasse da diferença entre essas duas listas, né? Porque parece que tem muito dinheiro e, citando o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, o incrível caso das coincidências incríveis, né? Porque se não for o Arthur Lira, é muita coincidência. No Abre, o Edu falou aqui com a gente sobre o nome do assessor, né, o Jair, que não é lá muito comum, que já é investigado por um escândalo de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas. Lá no PowerPoint a gente viu outro parente do Lira, né, o primo do Lira, que comanda a Codevasf em Alagoas, né, vocês também dali, o amigo na Codevasf, tem amigo, tem parente, tem o primo dele comandando a Codevasf em Alagoas. E também uma coisa que a gente não falou da lista é que tem uma Ivanete, que, por um erro de grafia, muito parecido com Ivonete, que coincidentemente, viu, Edu, é mais uma coincidência, a gente não pode afirmar, é o nome da mãe do Lira, que tem lá um depósito de R$ 4.800, telefone Ivonete. Então, o mundo das coincidências nessas duas listas é muito grande, né? Agora, um cara só faz isso se ele tem certeza que ele é impune, né? Uhum. Que ele vai ficar impune, né? O cara, para fazer tudo isso dessa maneira que ele faz,
E, cara, vamos supor, a gente está falando do Lira já há alguns meses aqui. Ele está no centro das atenções há alguns meses. E o negócio é de agora, Gui. O negócio não é de... São dois... Cara, é o que eu digo, se num papelzinho tem tudo isso... Fala aí da outra lista, que a gente falou muito dessa lista, que é a menor. Fala da maior pra gente. Foi o que eu expliquei. São duas listas, uma prendida com o Luciano Cavalcante, outra com o motorista do Luciano Cavalcante, o Wanderson de Oliveira. Que foi a que a gente mostrou, do motorista, não é isso? Isso aí. Eu não sei, essa aqui eu não estou enxergando. 420 mil total, é isso aí, essa é do motorista. 420 mil total, desses 420 mil estão atribuídos 265, Arthur, isso. 260, né? Acho que é 260. Isso aí. E na apreendida com o Luciano Cavalcante, totalizam 834 mil, e desses 834 mil, 650 mil estão atrelados ao nome do Arthur. E além dos nomes que você falou, De Luca, o Lira também tem um primo chefiando o INCRA de Alagoas. Lembrando que há 2 minutos e 23 segundos eu acabei de dizer que o Lira falou que esse dinheiro era oriundo das fazendas dele. Ou seja, uma pessoa que tem fazendas em Alagoas nomeia o primo para chefiar o INCRA de Alagoas. É uma piada pronta. Quer dizer, o instituto responsável por fazer a reforma agrária em Alagoas é chefiado pelo primo no fazendeiro. Não tem como o negócio dar certo, né, gente? Não tem como o negócio dar certo. E aí a gente entende também a celeridade, a pressão que ele colocou para instaurar a CPI da MST. A gente vai começando a entender a atuação, o modus operandi do Arthur Lira. E você vê que o Renan Calheiros fez uma postagem agora no Twitch. Eu achei super interessante essa postagem. Né? São desafetos, né, lá de Alagoas, mas ele mostra a lista que a gente mostrou da revista Piauí e escreve o seguinte: o rei Arthur, né, fazendo alusão aí ao personagem mítico, lendário rei Arthur, está nu. Mas sabe o que eu acho curioso, hein, Gui? O fato dele usar rei, porque se lembra quando a gente falou aqui, começou a falar do Arthur Lira, a gente chamava ele de imperador, falava que o Brasil tem rei e etc. Você vê o seguinte, em Brasília as pessoas têm essa... Porque não é à toa que o cara usa a palavra rei ali, sabe? Ele é tido como um rei mesmo. Tem gente que chama de primeiro-ministro, tem gente que chama de rei, tem gente que chama de imperador. O poder desse cara é gigantesco. E eu acho que talvez esse poder tenha deixado o cara absolutamente descuidado, no sentido de que, aqui pode seguir tocando. Não, tá tranquilo, o cara ali a gente conhece. Não, na Polícia Federal a gente tem os caras também que a gente conhece. A Polícia Federal, volto a dizer, a Polícia Federal tem mostrado, e não é de agora, mesmo no período Bolsonaro, uma capacidade de apurar, de ir em frente, mesmo com interferência, troca superintendente, não sei o quê. É uma galera que tá de parabéns. Porque a PGR vacila, o Ministério Público vacila, tá todo mundo vacilando. Agora a Polícia Federal tem sido, assim, exemplar nessas apurações e em seguir adiante. É uma pena que, enfim, dali em diante tem que ter um monte de gente trabalhando sério também, porque senão não dá em nada. Mas esse lance dele chamar o Arthur Lira de rei diz muito para mim, Gui, de como é que ele é visto, né, pelos pares. Vou contar um episódio aqui disso que você está falando do acúmulo de poder, Edu, e sobre o descuido. Primeiro sobre o acúmulo de poder, são 2 episódios. Primeiro, o acúmulo de poder. Quando o Ciro Nogueira foi escolhido chefe da Casa Civil do Bolsonaro, um parlamentar chegou perto assim do Arthur Lira na mesa da presidência do plenário, né, a mesa da Câmara, essa mesa aí, e aí falou: e aí, Arthur, o que você achou do Ciro Nogueira na Casa Civil? Aí o Arthur Lira falou assim: finalmente, porque agora vai ter alguém para dividir a responsabilidade de tocar o país comigo, porque eu sou presidente da Câmara, eu sou chefe da Casa Civil, eu sou presidente da República, agora pelo menos vai ter um chefe da Casa Civil. Aí eles riram. E era isso. Era, claro que é. Era isso. Ele não estava errado.
Ele não estava errado. Era isso. E o descuido que eu vou lembrar é o do Eduardo Cunha, que foi o padrinho do Arthur Lira. O Eduardo Cunha, ele se considerava tão intocável, que ele não viu problema em negar que tivesse conta no exterior e dizer numa sessão da Câmara que não tinha conta no exterior. E meses depois, a Suíça compartilhou com o Rodrigo Janot as informações do trust do Eduardo Cunha. E aí virou aquela discussão dele. Não, mas trust não é conta no exterior. Ah, sim. Com certeza. Eu chegar ali no ponto de ônibus e vou perguntar o que é um trust. Não faz o menor sentido. Mas esse tipo de descuido é muito comum de pegar esses caras. E é um descuido que vem da soberba, vem da arrogância, vem da certeza de que está por cima da carne seca. Ou talvez até a certeza da impunidade também, né? Porque o esquema que foi revelado agora é exatamente igual ao esquema que a Juliane denunciou quando a gente fez a entrevista com ela em 2006, que ela vinha na casa dela. Essa coisa de caderninho, de anotação, é exatamente igual. Então, me parece também muita certeza da impunidade. Não, tudo que a Juliane falou aqui, se acompanhou as entrevistas, Gui, ganha muito mais força agora, porque se lembra que ela falou um negócio de mala de dinheiro, sacola, malote, e que ela botava em envelopes? Aí agora a gente já está vendo que tinha a função de entregadores de dinheiro. Tu viu na reportagem que a gente falou agora? Então, eu acho difícil, cara, começar a não pintar um monte de ponta aberta, porque se numa batida, numa busca e apreensão apareceu tudo isso, o que vai aparecer? Porque agora tem um monte de entregador de dinheiro que a gente sabe que tinha lá. A Juliane falou, tem muita gente envolvida. Vamos lembrar do que a Juliane falou aqui. Tem muita gente envolvida, mas as pessoas morrem de medo do Arthur Lira, porque ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ela falou que ela tinha medo de acordar numa vala rasa. Ela falou que ouviu do Arthur Lira o seguinte: onde não tem corpo, não tem crime. E agora o seguinte, quando uma pessoa que tem muita ponta aberta começa a ter ali fragilidades expostas e começa a parecer que vai cair, a galera quer pular. A gente já viu 500 vezes isso. Porque até agora está todo mundo fingindo que não está acontecendo nada, né, Gui? A grande mídia não está dando tanto, não sei o quê. Como é que está aí em Brasília? O pessoal deve falar no cochicho um do outro, mas está meio evitando o tema, né? No Congresso você não vê uma oposição muito expressiva a Arthur Lira, né? Hoje, na prática, quem faz oposição ao Arthur Lira é o PSOL. É isso aí. É o PSOL. O PT não faz, ninguém faz. Então, ali você tem os, salvo engano, 13 ou 14 do PSOL, que fazem uma oposição ao Arthur Lira. Até porque também, vamos lembrar, ele colocou um alvo na testa de 6 deputadas do PSOL. Né? Então, o partido tem ali que quase que partir para matar e morrer. Agora, no governo, não há uma disposição de abrir uma guerra com o Arthur Lira, porque a gente sabe a razão. O custo político disso seria imenso para o governo. Mas, por diferentes pessoas, há, claro, um sabor, né? Estão saboreando ver uma lenta, mas gradual derrocada do Arthur Lira. Que se ele não conseguir reverter o mar de denúncias que surge contra ele, é o que vai acontecer, inevitavelmente. Porque são duas curvas que elas estão crescendo juntas. Né, gente? Vamos lembrar, essa das denúncias e a do tempo dele, né, a saída dele, a proximidade da saída dele do cargo. E isso vai enfraquecendo. O Arthur Lira, hoje, ele é menos forte do que quando foi reeleito. Mês que vem ele vai ser menos forte do que hoje e por aí vai. Isso aconteceria independentemente das denúncias. Aconteceria porque o café vai esfriando. É natural. Ele não pode se reeleger. Então, quando entrar o ano que vem, por exemplo, ele vai estar no último ano do segundo biênio dele.
Ele tem que sair em fevereiro de 2025. Vai sair antes? As denúncias podem precipitar essa saída. Mas, de qualquer maneira, essa proximidade que vai pouco a pouco chegando da hora dele de deixar a presidência da Câmara, vai deixando ele mais vulnerável, vai fazendo também com que ele tenha que ficar menos audacioso, porque ele não tem a mesma proteção no plenário que ele tem aí em cima na presidência da Câmara, na mesa diretora. Ele tem que saber também quais compras ele vai, quais brigas ele vai comprar, quais inimigos ele vai fazer, porque tem o dia de amanhã. Então não dá também para ele mais partir pro tudo ou nada como ele tentou fazer no mês passado em relação à esplanada dos ministérios. E último comentário em relação à MP da esplanada dos ministérios. Último comentário sobre isso é a disfarçatez de cobrar cargo e de dizer que o governo não está entregando o que foi prometido com a família toda empregada, né? Isso me impressiona. Você tem esse grau de loteamento de cargos públicos e você continua dizendo que o governo não está entregando o que foi prometido.